Olha, na verdade, o maior intuito aqui da galera que veio, né? Nessa época, era de se legalizar. Ok. Né? Particularmente, no momento, prefiro fazer 10 trabalhos pequenos do que um grande. Bem-vindo ao Level Podcast. Esse podcast em parceria com o jornal Brazilian Times. Meu nome é Valmir, sou empresário no ramo da construção civil e também sou empresário no ramo automobilístico. Eu sou o Antônio, parceiro do Valmir aqui nesse podcast. Tenho 20 anos de experiência na construção, sou licenciado e estamos aqui para mais um episódio para vocês do Level Podcast Network. Direto dos estúdios do Brazilian Times, está começando o Level Podcast Network, um programa apresentado pelo Valmir Pascoal e Antônio da Silva, dedicado ao mercado da construção. Essa noite a gente está muito feliz porque nós temos um convidado que vai entregar coisas muito importantes para nós. É o Hudson. Seja bem-vindo, Hudson. Fala um pouquinho da sua história, se apresenta. Fica à vontade, Hudson. Muito obrigado. Meu nome é Hudson e eu trabalho no ramo de pintura há 18 anos e estou aqui para responder qualquer tipo de pergunta em relação à pintura e o que seja beneficente para todos nós. Hudson, eu fiquei sabendo que você só está trabalhando com casas de alto padrão, está trabalhando com mansões aqui nos Estados Unidos ou restauração de casas que ninguém dá jeito, você consegue dar um jeito, é isso mesmo? Eu me dediquei a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de restauração em casas antigas, né? E é um trabalho que ninguém quer fazer mais, então é uma coisa, é um a mais, soma, na verdade, né? Mas... Ô Hudson, antes de nós começarmos a entrar nos temas de pintura, nos temas de técnicos, algumas perguntas que o pessoal aí está querendo saber, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, um pouquinho se você está com a família aqui, se você tem filhos. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida, dessa trajetória, para você se tornar um empresário de sucesso aqui nos Estados Unidos. Eu, como todos, a gente vem aqui com um sonho, né, de América e tal, e eu tenho aqui já 35 anos que eu estou aqui, e eu tenho família, eu tenho 2 filhos, e uma filha, inclusive, está indo para a faculdade agora, e tenho 2 netos. Eu fiz a opção de viver aqui na América. Na verdade, viver aqui. Que legal. Sempre aqui nesse estado? Em New England? Sempre aqui. Após 2 anos de América, eu tomei a decisão de ficar por aqui e viver como um americano normal. Você sempre trabalhou na construção civil? Não. Quando eu cheguei aqui, era impossível de chegar e trabalhar no ramo de construção. Não existia. Como que era essa... Foi gradativamente, um vai, outro começa, mas antigamente aqui era só restaurante. Uau. Restaurante e limpeza, não tinha outra coisa. Há 35 anos atrás, não tinha. Imigrante brasileiro não trabalhava com construção. Não existia. Existia um aqui, outro ali, e a maioria eram italianos e irlandeses. Quer dizer, o brasileiro não tinha conseguido ainda descobrir a pedra de ouro, né, que é a construção que é... Não existia um brasileiro que trabalhasse com plástica, não existia um brasileiro que era eletricista, não existia nada, não tinha nada. Nada. E gradativamente nós começamos a entrar no ramo como auxiliar. E uns descobriram como aprofundar no ramo e como, né, se tornar um contractor, como você já sabe a história de todos nós, né, que procura estudar um pouco mais e procurar um caminho que possa beneficiar a todos, né? É assim mesmo, né? Tá. Depois de quanto tempo que você acha? Você 35 anos atrás, você falou que era difícil por causa era restaurante, né? A área, o pessoal caiu mais na restaurante. Depois de quanto tempo que você achou que começou a despertar os brasileiros para a área de construção? Olha, na verdade, o maior intuito aqui da galera que veio, né? Nessa época, era de se legalizar. Ok. Né? Não tinha esse espírito de empreendedor.
A pessoa queria se legalizar aqui, porque voltar para o Brasil não era opção, né? Entendi. E então o ramo de restaurante, né, tecnicamente, era o que mais oferecia as condições para que você pudesse se legalizar Entendi. e conseguir um documento. Muita gente se legalizou através de restaurantes no passado. Demais, demais. Então, você ficava assim, tipo aquela expressão em cima do muro. Você não sabia, pô, eu vou para a construção e perco isso aqui? Eu estou aqui com a chance de poder me legalizar e como, o que eu posso... Não. Então, eu demorei um pouco para fazer essa transição, né? Porque o restaurante... Ele tem igual, tem um meu compadre que ele é dono de 2 restaurantes e já está abrindo o 3º. Quer dizer, eu tenho muito orgulho disso, mas é uma coisa que não são todos, né? Aham. Então eu fiquei um pouco mais no ramo de restaurante para... Quer dizer, não se pagava tanto, mas porém, pelos benefícios de tentar se legalizar... A probabilidade aonde? era muito maior. Entendi. Muito maior. Muito maior. Era tipo a porcentagem de 90% que poderia acontecer de sair uma lei que ia te beneficiar, que tinha um empregador que poderia, sabe, de acordo com a lei imigratória, te manter nos Estados Unidos. Entendi. Então foi exatamente isso que aconteceu. Entendi. Hudson, uma pergunta para o pessoal que está aí no Brasil. A pintura aqui nos Estados Unidos, ela é mais avançada ou do Brasil ela tem mais avanço em questão de detalhes? Porque eu vejo pintores no Brasil hoje que com seus blogs, né? Pintores no Brasil mostrando tipos de pintura que são diferentes hoje, marmorização, pinturas metálicas, né, na parede. Hoje tem a questão do epóxi também, né, que vem entrando muito forte no mercado. Você acredita que, não no estado da Flórida, que eu vejo que é bem avançado, mas aqui em New England, principalmente, você acredita que aqui o pessoal parou no tempo ou é a forma mesmo de New England ser conservador? É cultural. É cultural. Eles temos acesso a tudo isso, mas a demanda é praticamente nenhuma. Porque diferente do Brasil, pessoal, eu também sou construtor, o Antônio também é construtor, as coisas aqui no New England são muito iguais, né? Parece que tudo é igual, tudo é a mesma coisa. No Brasil há uma diversificação maior e na Flórida também. E você acredita que essa modernidade está começando a entrar aqui em New England? Já está aqui, mas não é usada como em outros estados, que o clima é adequado para tal qual. Para aquela tipo, pintura, de repente, né? Para O material que vai diferentes ser usado. estilos de pintura. Então, e aqui eles sempre são muito conservadores, eles não querem. Por exemplo, se você for entrar numa casa de 1870, que ela requer restauração, mas eles querem puxar o que era da época. É isso que vai dar o valor à casa. Não manter, né, a história, né? Manter a história, porque Boston, por exemplo, começou tudo aqui. Aqui é a história dos Estados Unidos. Aqui que, então, em termos históricos, isso aqui é muito... Coração, né? É o coisa coração, né? Falando de histórico aqui no estado, nesse estado principalmente, na Nova Inglaterra, que é em New England, que nós lidamos muito com essa questão de histórico e nós sabemos que tem casas que são históricas e tem casas que não são históricas. Você também é especialista em restauração. Você é especialista em todo tipo de restauração ou somente algo específico? Por exemplo, você tem uma casa lá, ela é tombada, tem que fazer toda a parte histórica dela. Você consegue refazer as madeirinhas lá que estão ruins, fazer a pintura, os trimes, né, que são os moldings, as molduras em volta das portas, tudo. Você faz todo esse trabalho? Boa pergunta. Faço, inclusive, tipo assim, não queria mencionar, mas já, né, porque depende de outros
em português, como outros trade, seria subcontratar outras pessoas para que possa fazer aquele trabalho de acordo com o que a cidade exige. Exige, né? Porque a partir do momento que você para um carro na frente de uma casa dessa, já tem um fiscal atrás. Então você tem que ir na cidade e puxar o histórico e perguntar quais são as normas, quais são as cores que eles querem, o que pode fazer, o que não pode fazer, Uau. que tipo de janela que tem que ser, tudo isso. Então eu não posso pintar a casa da cor que eu quero. De forma alguma. Essa casa é histórica, certo? Exatamente. Se Você for chegar lá e histórica, falar né? assim, eu quero um azul que eu adorei esse azul. Na hora o E a cara... pintura, estamos falando de pintura. Você imagina a Siren, por exemplo, né? Eu Exatamente. tenho Então é pior uma pergunta. Por exemplo, o Antônio, principalmente que ele é um contractor licenciado, né? A pintura não requer a aplicação para o permit do trabalho, Não. certo? Mas como que você vai saber se aquela casa é histórica ou não? A partir do momento que você entra em contato com o dono da casa, certo? Na maioria das vezes tem uma placa lá, Historic Property, pela a casa, você olha para a casa e a casa tem aquele estilo antigo, dependendo da cidade, por exemplo, Belmont. É uma cidade que não aceita. Tem cores lá na prefeitura que você pode usar na casa. Caso contrário, jamais. Não pode ser usado, né? Não pode trocar. Exatamente, não pode trocar. Já aconteceu alguma situação com você de fazer o... Já aconteceu alguma situação com você de fazer o... Por exemplo, de começar um projeto e descobrir que aquela casa era histórica? Não, graças a Deus não. Nunca aconteceu. Não, já aconteceu de fiscal chegar e perguntar, inclusive, após muitos anos trabalhando e, digamos assim, passando uns apertos, né? Que o Antônio mesmo já, tipo, me incentivou e eu... Orientou, né? Orientou, no caso, e eu também consegui a minha licença de contractor, mas sempre com a pintura. Mas eu tenho uma licença, mas... Hoje é um tipo, contractor também. eu Então, sou um temos contractor aqui também. falando Interessante. licenciado. Hoje, aqui no Leva Podcast, a conversa é de gente grande, viu, gente? Água mole, pedra dura, né? Tanto tanto bate bate. até que fura. Hudson, pergunta. Já aconteceu de você, que eu já vi isso acontecer várias vezes, já fui chamado várias vezes para poder resolver essa questão de uma casa que tem LED, e as pessoas Calma aí. começaram a ir para lá sem estar com a vestimenta apropriada, sem estar com a preparação apropriada, e começar a scrapar a casa, e aí o fiscal chegar e pum. Só um minutinho antes de você começar a falar, para o pessoal que está aí no Brasil, LED é o chumbo. As casas antigas, antigamente, tinha chumbo na tinta e na madeira, é isso? Exatamente. Era na tinta, né? Misturada na tinta. O chumbo na verdade, se eu fosse pintar minha casa hoje e tivesse a opção de usar a pintura de chumbo, eu usaria, porque é a melhor proteção que tem. Ela dá mais durabilidade, né? Demais, acabou. Mas ela é prejudicial à saúde, certo? Quando você tira. Entendi. Você aplica, ela não. vai nas vias É respiratórias. o pó. É o pó que vai... A poeira dela, né? Vai Então, exalar ali, vai dar aquele... E também é igual amianto no Brasil, né? Isso, exatamente. Seria a mesma... Seria O mesmo segmento. o mesmo segmento. As exatamente. caixas de amianto no Brasil, né? Exatamente. Que foi até banidas, me parece, no Brasil agora. Acho que não pode é. usar mais. Que eles chamam de asbestos, né? Exatamente. Hudson, falando um pouquinho da sua vida profissional, você tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, há quanto tempo e quantos empregados você tem? Como que funciona a sua empresa? Você trabalha com equipes separadas ou você trabalha mais sozinho? Como é que funciona isso? Normalmente, se for fazer um trabalho de uma casa digamos, uma casa tamanho médio, né? Então você precisa de no mínimo 2 pessoas preparando, certo? E então, no máximo, de 3 a 4 pessoas, contando contigo. Porque, como se fosse... Porque as pessoas, até hoje, né? Eles querem um contato diretamente com quem está tocando o trabalho. Se você tem uma companhia que você manda as pessoas para lá e não está presente,
o dono da casa já vai, né, se aborrecer com aquilo, porque não tem uma... Porque eu trabalho direto com o dono da casa, que eles chamam o homeowner. O né? homeowner, exato. Ele tem que ter aquela reunião diária. Se você não tiver interagido com ele, a probabilidade do trabalho dar errado é 98%. E qual é o risco também, né, Hudson? Eu já vi casos acontecer devido porque o dono da empresa não comparecia no projeto para poder olhar e make sure que está tudo saindo certo. O funcionário está ali, ele não vai perder a oportunidade. O dono chega nele e acaba ele ganhando o projeto. Você perde como dono da empresa, Valmir. Eu já passei por isso. Você está vendo aí? Diversas vezes. Tá vendo? Aí, testemunha ao vivo aqui, o Valmir falando isso aí. Diversas vezes. E outra Entendeu? coisa, se tem um cliente que é exigente e tem o dinheiro para pagar, ele fala, eu quero aqui nessa casa, no mínimo 6 pessoas. Eu vou pagar por isso. Então você tem que ter no mínimo 6 pessoas na casa. Aham. Ô, Hudson, uma pergunta. Tudo bem, você quer ter no mínimo 6 pessoas. A gente está vivendo uma nova era aqui nos Estados Unidos, uma nova era com a falta de labor qualificado, e não somente isso, está se pagando muito e as pessoas não sabem, às vezes, fazer o trabalho. Antigamente, eu sei que as coisas mudaram, eu sou a favor de pagar bem o empregado, eu sou a favor de pagar bem as pessoas, mas hoje nós vimos que está difícil encontrar ajudante, né, ou profissionais, mas quando nós encontramos, o valor tá assim muito caro e tá ficando difícil de nós competir, porque se a gente contrata 5 pessoas num valor alto, fica difícil, nosso preço para o cliente fica alto também. Então, como que você consegue dosar isso? Você pega ajudantes temporários, você tem pessoas fixas? Temporários, mas o que está acontecendo, é uma coisa que eu queria falar. Tá aí. Ok, veja bem. A pessoa chega aqui, então o que existe é isso aqui, ó, internet, não é? Então, você vai lá, você vai ganhar $25 por hora. A pessoa não se paga. Ela tem que entender que ela não se paga por $25 a hora. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eles chegam aqui, gente, eu estou generalizando, não estou, sabe? E pensam que, não, que você está me explorando. Ok, então tá. Os números não mentem. Como exatamente você comentou e mencionou. Não adianta. Então, se você pega um trabalho, digamos, vamos dizer assim, um trabalho de pintura de $15 mil, um exemplo, né? E você vai pagar 60% de labor, o número não vai bater. Não tem como. E outra coisa, né? As pessoas falam que sabem fazer o trabalho, certo? Deixa comigo que eu faço. E quando você começa a cobrar o que foi dito, eles não gostam. Mas você falou que sabia fazer, mas isso aqui está errado, cara. Não posso deixar assim. Mas tudo bem, dá um jeitinho aqui. Não tem como jeitinho, cara. É coisa séria. O trabalho é sério. Ainda mais trabalhando em grandes casas de alto padrão, né? Casas de luxo. Exato. Não tem como tá o jeitinho brasileiro. Não existe cara, isso. Não tem. Ou você sabe fazer ou você não sabe, né? Não? E tem aquela inspeção que tem que ser feita. Senão, caso contrário, por você mesmo, que eles chamam de punch list. Você faz aquela inspeção e fala assim, isso aqui tá horrível, não dá. Eu tenho... Aí o dono vai colocando tapezinho azul em tudo que é lugar, né? Então, ele tem o direito do ponto de vista, né, o dono. Exato, né? mas você tem que evitar chegar a esse ponto. Você tem que minimizar o máximo possível. Porque vai chegar, eles... E outra coisa, a pintura é muito injusta. É muito injusta. O eletricista chega, faz o dele, o plumber chega, faz o dele, certo? O framer, ele... já vem, eu estou pulando aqui, né, botando o cavalo. Tudo bem. Mas, então, os outros trades... o frame, o plumber, pintor, mas o pintor é o último. O que acontece? Toda vez que tem uma mudança de planos, cai em cima do pintor. É o último, né? Ele é o último. É o último trade que entra na obra. Então, é uma profissão que chega até a ser injusta, na verdade. Injusta. Tá entendendo? Na verdade é assim, deixa que o pintor resolve. Deixa que o pintor resolve. Tá, então eu já resolvi muita bomba. Eu faço ideia.
Falando nisso aí, Woods, então a gente tem um... Você acha que a gente está tendo um probleminha com a questão do label aí, das pessoas serem mais humildes, talvez, para dizerem o que realmente são capazes de fazer e dessa forma poderem aprender? Sabe qual é o maior problema aqui, para mim? Olha naquela O câmera e maior fala, problema é por o favor. seguinte, a pessoa chegar aqui e já querer estar no volante. Certo? Ele quer pegar no volante e quer sair dirigindo. Não, peraí, você está aqui no passageiro, está de carona. Aprenda a profissão, procura se interagir de um modo geral, para que você possa chegar e fazer o que for pedido por um seu patrão ou mesmo para você mesmo que for tocar o seu próprio trabalho. Hudson, perfeito, ótimo. Então, dá pra gente um pedacinho aí de como que você começou a sua carreira, porque você está falando do label e também você começou como label, correto? Como label. Só um pedacinho pra gente dessa história do começo, como é que foi a sua carreira? Você trabalhou para uma empresa, você aprendeu ali, você teve a oportunidade depois, abriu sua empresa? Eu entrei no ramo da construção. Ok. Né? Entrei no ramo da construção e ali eu me arrependo de não ter seguido, porque eu era ajudante de um plama. Ok. Plama é encanador para quem está no Brasil. Encanador. Mas, na verdade, quando eu entrei para a construção, eu estava em processo de legalização, o que eu falei lá atrás. Ok. Então não podia ir a fundo naquela missão de, eu vou, e passar, vou ser um carpinteiro, vou ser um eletricista. Então eu não tinha muita opção, eu estava ali. Era um complemento salarial, mas eu estava no restaurante à noite. Eu trabalhava até às 11h30, meia-noite e chegava de manhã cedo para trabalhar na construção. Entendi. Na verdade, a construção civil, ela teve uma grande evolução e hoje ela é um dos maiores carro-chefes aqui para os imigrantes brasileiros. Exatamente. Após estar liberado juridicamente com as leis de imigração americana, que eu resolvi passar a ser um funcionário da construção e ficou um pouco mais assim... Não ficou mais fácil, mas assim, em termos de escala de trabalho, ficou mais viável. Você trabalhava para alguém? Trabalhava para alguém. Trabalhava para um contractor que fazia muito trabalho em Cambridge, né? E depois eu trabalhei, quando entrei para o ramo da pintura, né? Trabalhei um tempo em trabalho comercial e não me adaptei bem, porque o trabalho comercial ele é outro mundo. Você está ali... Técnicas diferentes, né? Não, você trabalha no meio, você é um peixe fora d'água, você está ali cheio de... Só tem tubarões em então, volta. assim, a área comercial é totalmente diferente da área residencial? Isso Totalmente diferente. Você, além de ter política, o risco de perder é muito grande. Na área... E outra coisa, a área comercial, ela exige que você tenha determinado número de pessoas trabalhando. Então, se torna mais difícil, porque às vezes as pessoas não têm a documentação adequada para estar em tal lugar trabalhando. Então não que são exigidos, né? Verdade. Para você que está começando o seu business agora, quando você monta a sua empresa, você tem que também abrir um seguro para garantir não somente os danos causados no trabalho com a casa, com a propriedade, né, com os bens do cliente, mas também para os seus trabalhadores. Então, quanto mais empregados você tem, quanto mais você paga em cheque, mais alto é as suas apólices. E existe muita gente burlando o sistema, não pagando isso, e na hora que acontece o problema, é um grande problema. Exatamente. Exatamente. A gente está aqui para trazer informações para a comunidade. Então, o que eu tenho a colocar nessa área, muito bem colocado, Valmir, essa questão, é que a gente tem muitas companhias aqui hoje que estão criando companhias fantasmas. Eu ia falar isso agora. Não sei para fazer um complemento, eu só vou falar que estão criando companhias fantasmas para poder burlar o sistema de imposto. Pode fazer sua colocação. Então vem o caso. Então,
É o famoso ditado, se você tem rabo preso, né? Tem uma expressão aqui, né? Mas é o vocabulário Brasileiro, o brasileiro, é bem assim. Então, veja bem, se você tem o que perder, se você tem um nome nos Estados Unidos, se você tem uma casa no seu nome, se você tem um carro no seu nome, se você tem pessoas que dependem de você, da sua família, então você pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa para burlar a lei. Principalmente táxi, né? Exatamente. Agora, quando você não tem nada que perder, é o famoso não dá nada, não. Todo mundo tem o que perder. Como não dá nada, não? Todo mundo Tá tem. tudo errado. Hudson, E depois é tarde. Todo mundo tem alguma coisa a perder, você pode dizer. o mercado, ultimamente, ele vem sendo muito competitivo. Companhias de pintura vêm sendo abertas todos os dias, porque é um dos ramos que, teoricamente, se aprende mais rápido e as pessoas começam a agregar. A pintura agregam outras atividades em volta. Eu queria falar com você o seguinte: nesse mundo que nós estamos vivendo tão agressivo de competição, como que você consegue se manter no mercado com a sua precificação? Tá difícil. Tá difícil. Eu na verdade, tenho o privilégio de ter referências. Então, seus trabalhos, eles vêm através de referências. De referências, É o de famoso... Você não usa nenhum tipo de aplicativo, ou você para captação de leads, ou Gente, usa alguma empresa que capta lead para você? Tinha muito, né? Como tinha Angie's List e Home Advisor. Home Advisor. Isso, Que vende os leads, para né? mim, acabou, morreu. Tumbitech. Porque é uma fraude, né? É uma fraude. E eu aconselho a todos que estão começando a fazer o certo, porque a referência, ela vai longe. Seu telefone toca do nada, porque alguém te recomendou. E vai chegar uma hora que você vai conseguir os clientes que realmente vão te levar para frente. Agora, você pode fazer... O Google, por exemplo, é uma boa ferramenta, opção. né? É uma boa opção. Mas os outros que eu mencionei, nem mexe. Eu já mexi, eu já trabalhei com um pouco com uma companhia só, uma só. E eu também não aconselho. Mas qual conselho que você cuidar. daria para quem está começando agora a sua empresa? Como é que ele vai captar clientes, sendo que ele não tem referência? Ok. Para começar, nos dias de hoje, com toda essa concorrência, para ele começar do zero, ele tem que ter algum Inicial, respaldo. né? Ele tem que ter alguém que possa introduzi-lo no mercado. Assim, de cara, não consegue, não. Então ele teria que buscar empresas maiores e trabalhar como subcontractor? Ele teria... É uma das opções, ou trabalhar para alguém para conseguir essa desenvoltura no mercado, para entender Ser reconhecido, o que realmente é a coisa. Montar parcerias, por exemplo, com arquitetos. Exatamente. Designers. Exatamente. Aqui nos Estados Unidos eu achei até interessante, porque tem um arquiteto e tem uma pessoa que é responsável por decoração da sua casa. Tem. Como é que chama isso? É uma designer? Exatamente. Aqui seria uma designer. Uma designer, No né? Brasil tem um nome diferente, mas aqui seria designer. É a pessoa que você chama e fala assim, pô, eu queria dar um visual diferente na minha casa. E Exatamente. existe muita gente assim. Eu fazia parte de um grupo de empresários que tinha uma senhora que ela só fazia isso. E ela era muito requisitada e passava muito trabalho para o pessoal que estava lá no grupo, lá dos empresários, somente organizando a casa das pessoas, fazendo pintura, essas coisas. É o pessoal do real estate também, né? Da venda de casas. O real né? estate Também. é pessoas que vendem casas. Então os seria corretores. também... Os corretores, seria corretores Isso. no Brasil. É. É uma opção também para poder, se conhece alguém... Exatamente, mas como, voltando ao que eu estava dizendo antes, se pega um trabalho, faça bem, não deixa assim, que digamos, rastro, não deixa que você pega uma má reputação que não volta. Entendi. Acabou. Dessa forma você vai ganhar mais Acabou. cliente. Acabou. Pegou a má reputação, acabou. Esse negócio de má reputação, ainda mais com esses sites hoje aqui de fofoca, que eu acho horrível, mas
e também essa questão da exposição também nas redes sociais, que hoje tudo é um clique e a pessoa pode acabar com uma carreira de uma pessoa. Não é que eu acho horrível, eu acho que tem que existir esse mundo, né, das informações, mas eu vejo muitas pessoas, às vezes, se acabando por causa de uma notícia mal falada ou Acontece. mal prevista. Acontece. Mas você está quanto tempo no mercado trabalhando com a sua empresa? Há 18 anos. 18 anos no mercado. E qual que é o sucesso para 18 anos? Você permanecer sem nenhuma polêmica, sem nenhuma... não falo polêmica, toda empresa pode ter, mas eu falo sem já tive problemas. Garantir que a sua empresa esteja de pé. É a mesma empresa desde o princípio? É a mesma. Mudou agora porque ao adquirir a licença de si, né? Uhum. De Supervisor, de construção. Então a Max Painting está vinculada com a Max Construction, né? Mas ela está começando, na verdade, agora. Esse é o primeiro ano. Mas eu já vinha fazendo os trabalhos de reformas já antes, né? E por ter problemas também com fiscalização, aí eu tive que... Desafios, me tornar... Muitos desafios hoje. Muitos desafios. Demais. Cada dia é um leão diferente. Então não é fácil trabalhar como pintor, não, Hudson? Difícil não é não, né, hoje, mas também fácil. Me arrependo também, né? profundamente de não ser um eletricista, viu? Mas o eletricista também tem problema, né? Problema. Acho que todo mundo tem problema. Todos os três têm problema. O eletricista tem problema. Ele tem problema, mas é a mesma coisa. O eletricista pode ser até mais perigoso, né? Mas a partir do momento que você depende de outras pessoas para que o seu trabalho saia, você está com um problema na mão. Né? Na verdade, todas as atividades da construção têm problemas. E nós somos selecionadores de problemas. E também nós trabalhamos com muita precaução para o nosso problema não ser um big problema e depois a gente não conseguir resolver. O que eu consegui, em termos, a pergunta que você me fez anteriormente sobre como evitar um problema, né? Então, a partir de um certo tempo que você vai convivendo com os clientes, esse fez isso, esse fez aquilo. Então, é a mesma coisa de uma doença que tem os sintomas. Então, eu vejo o cliente dessa forma. Quando ele começa a agir de uma forma que eu sei que eu vou ter um problema atrás do outro, então tem duas táticas. Dá um preço exorbitante para ele pagar por ser o que ele é, entendeu? E ele fala, não, está muito caro, muito obrigado, você saiu de um problema. Às vezes ele aceita. Então aí você tem que chegar e fazer o que foi combinado, mas a melhor forma de evitar problemas com o cliente, quando você nota que ele é problemático, não faça o trabalho. Porque ele tá fazendo... como é que fala a expressão? Você já perdeu antes de começar. Que a intenção é de não te pagar. Ele faz de uma forma que no último cheque você não vai receber. Então você acha que a Max Paint desenvolveu uma técnica? Para mim isso aí é uma técnica. Uma técnica para não perder? Então qual que é essa técnica? Você pode soltar esse ouro? Uma técnica não para não perder, mas uma técnica para você conhecer o cliente, dessa forma você dá o preço que é certo para aquele trabalho que você vai fazer. Eu costumo assim a tentar dialogar com o cliente o máximo possível. Pronto. Eu tenho o mesmo perfil também quando eu vou conversar com o cliente. Mas uma pergunta. Nós temos uma grande quantidade de empresas sendo abertas aqui e muitas pessoas não falam inglês. Como que ele consegue dialogar com uma pessoa se ele não fala inglês? Ele não consegue. Então... Eu tenho uma colocação, Valmir, para isso aí. Quando acontece isso aí, o cara sendo inteligente, né, sendo inteligente, ele vai falar assim, pô, eu tenho um cliente e é um potencial grande para mim conseguir, esse trabalho. Eu faria o quê no lugar dele? Eu iria procurar um consultor, né, para orientá-lo
ele faria uma parceria com essa pessoa, iria lá os dois para conversar com o cliente. Quem seria esse consultor? É um JC, por exemplo? Seria um DC. É um trabalho que eu já faço hoje. Eu não queria colocar não, mas é um trabalho que eu já faço hoje para a comunidade, devido exatamente a esse detalhe. Então, por exemplo, você que não fala inglês e precisa fazer uma negociação, procure ajuda. Isso daí não vai mostrar que você é fraco, muito pelo contrário, vai mostrar que você é forte. Exatamente. E está interessado em fazer a coisa certa. Exatamente. Porque o meu começo aqui também, eu tenho 10 anos de construção civil aqui, eu sempre trabalhei com construção civil no Brasil também. Já estou indo para 11 anos, na verdade. E eu sofri muito, eu não tive a oportunidade de fazer inglês no Brasil. Eu vim aprender aqui, aprender na rua, né? Aprender na construção, a linguagem, na raiva, na base do ódio. Na convivência, né? Exato. E aí eu tive muitos problemas por causa do meu inglês na época, porque como a minha especialidade mais é trabalhar com telhados, né? Com roofing aqui. Então é um roofing por dia. Então você imagina... Pô, todo dia era uma negociação diferente. Tinha momentos ali que eu sentia a falta da língua ali de falar o abençoado do inglês. Mas uma pergunta que eu quero fazer para você aqui agora. Existe clientes que não pagam? Demais. Perguntaça, né? Demais. Mas o que você faz quando um cliente não te paga? A melhor coisa... Para te falar, para ser sincero, às vezes, dependendo do contrato, dependendo do valor, melhor deixar do jeito que está, porque eles são tão especializados em fazer esse tipo de coisa, que já fez com vários, sabe? Que eles estão sempre na frente. Só um minutinho, a gente não está generalizando os clientes. Isso aí são clientes... que acontece, problemáticos. Agora, voltando ao assunto de não falar inglês e procurar uma parceria e tal, né? Eu aconselho, se você for chamar alguém para envolver com o tipo de trabalho que você faz, saiba fazer o trabalho. Porque agora você está envolvendo uma outra pessoa. Exatamente. Isso daí é uma ótima dica, hein, gente? Uma outra pessoa... que está te representando, que está te ajudando, e você chega e fala que sabe fazer o trabalho, e na verdade está mentindo, não sabe. Você sabe mais ou menos. Quer dizer, vê uma coisa, a prática é outra. Então, tem vários princípios. Vocês dois que são general contractors, acredito que muitas pessoas não chamam porque acreditam que o trabalho de vocês é um trabalho caro e rápido. Claro, vocês lutaram para isso, eu também fiz a prova, eu fui muito bem na provinha agora recentemente, mas é tão difícil você conseguir ser um general contractor e o seu nome fica ali na frente sempre, o tempo todo. Mas não tem aquela coisa também, por exemplo, o cliente contratou, vamos supor que eu sou o Valmir, que vou fazer o telhado, não falo inglês, sou leigo no inglês, mas eu tenho muita experiência e contrato o serviço do Antônio. E você é o cliente, um exemplo. Você não tem aquela impressão de falar assim, por que ele está envolvendo esse cara para ser o nosso intermediador aqui? Não cria uma insegurança com o cliente isso? Eu posso começar a responder, você vai concluir. Valmir, essa questão, quando acontece este detalhe, a primeira coisa que a pessoa que ganhou o cliente tem que fazer é explicar para o cliente e ser honesto e ser verdadeiro com o cliente. Se ele fizer assim, é garantido que o cliente vai entender e vai aceitar a parceria. Dá seu ponto de vista. Exatamente. Tem que, porque por você ser um general contractor, que você está tocando a obra, você é um contractor, digamos assim, você é um administrador. Você vai administrar o que está sendo feito, não é? Então, o Valmir, ele faz todos os telhados, o meu parceiro, ele vai fazer o seu e vai ser... Então, depende do contractor, da pessoa a se expressar de uma forma correta e demonstrar segurança, passar essa segurança para o cliente. Eles têm prazer, para falar a verdade. Vocês como general contractor, você se apresenta como, por exemplo, minha empresa chama VP Construction, né? Valmir Pascoal Construção, que é meu nome.
você se apresentaria como um empregado da VP Construction? Ou você... Como que é a apresentação? Porque você, por exemplo, tem uma pessoa querendo pegar um trabalho de pintura e ele não fala inglês. Eu estou voltando nessa tecla, porque é algo que acontece muito aqui. Demais. Né? Aí ele vai contratar o seu trabalho para você ajudar ele naquele trabalho. A apresentação daquela pessoa tem que ser como? Esse daqui é o meu contractor ou esse aqui é o meu empregado? Como que funciona essa apresentação? Posso dar um exemplo? Sim. Um fato que acontece, hoje nem tanto, mas no passado aconteceu muito, que eu fazia, às vezes até para ajudar, porque né, o cara estava com um trabalho muito bom, um trabalho de tamanho bom, mas ia perder o trabalho porque não tinha uma pessoa licenciada para poder pegar um permit para ele fazer o trabalho. Então, quando eu faço essa parceria, Valmir, você está a questão aí da empresa, como é que funciona o nome da empresa, o que eu aconselho, e depende do cara que está com necessidade, precisando do meu serviço. Por isso, olha, quando a gente fizer o contrato, a gente vai fazer junto, e no topo do contrato tem que estar o nome da sua empresa e o nome da minha empresa. Por quê? Que quando eu for aplicar o permit, você imagina se eu chegar no Building Department, na prefeitura, aplicar por uma permissão de trabalho, e tiver o nome no contrato lá, eu assinado e o nome da empresa do Valmir. Então eles não vão aceitar. Principalmente Boston, por exemplo, não aceita. Tem que ser ali o nome da sua empresa. Então a parceria tem que ser muito bem feita. Tem que ser muito bem feita e aberta. Entendeu? Então o nome da minha empresa tem que estar no contrato e a sua empresa também pode estar. Não tem problema nenhum com as prefeituras. Isso aí é legalmente. Entendeu? Porque dessa forma... E o cliente gosta. O cliente gosta, sabe por quê? Porque ele tem 2 companhias trabalhando para ele. Ele tem 2 seguros trabalhando para ele. Não é porque eu estou pegando o permit para o cara que ele não tenha seguro. Entendeu? Então dá 2 coberturas, no caso, para o cliente. Então, eu só faço desta forma. Entendeu? Hudson, você tem trabalhos, por exemplo, qual o tamanho do trabalho para você pegar ou para você não pegar? Você faz todo tipo, desde pequeno ao trabalho grande? Na verdade... Eu particularmente, no momento, prefiro fazer 10 trabalhos pequenos do que um grande. Por causa da rotatividade financeira? Exatamente. Quando você pega um trabalho, que já aconteceu, eu peguei um trabalho em Wellesley, é uma cidade aqui que só tem milionário e tal. A minha sorte é que o supervisor, ele estava do meu lado. Sempre trabalhou e, né, tipo, eu jogava no meu time. Né? E era uma casa muito grande. Eu fiquei lá mais de 1 ano. Uau! 1 ano fazendo pintura? Não, tipo, eu estava fazendo outro tipo de trabalho. Aí era chamado para voltar. É uma casa de... 4 mil square, 5 mil square. Não, era 10 mil square. Uau! Mais ou menos uns... É uma mansão. Uma mansão, né? É uma mansão. Uma mansão. É uma mansão. 4 mil já é uma mansão, 10 mil um palácio. 2000, foi 2006, 2007. Uau. Eu ficava assim olhando e tipo... Quer dizer, vários problemas aconteceram e tal. Muitos desafios, né? E aí eu fiquei lá até o final. E, infelizmente, o dono da empresa que construía essas casas, ele veio a ter um acidente, faleceu, e aí ficamos, né? Mas eu trabalhava só para esse pessoal, para essa empresa de subcontratado, né? Uhum. Fazia outras coisas por fora, mas ali era, né? Então, chamou, tinha que ir. Mas é muito desgastante, né? E o que você poderia falar para pequenas empresas de pintura aqui nos Estados Unidos para conseguir subir de level, por exemplo? Porque uma pergunta, curiosidade pessoal. Okay. Você subir de level, por exemplo, eu sou pintor de casas residenciais, de médio padrão, baixo padrão. Eu sou um pintor. Quando eu subo para uma casa de high level, alto padrão, isso muda? O que acontece? O que muda? A forma de trabalho, a forma de preparar a casa, a forma de iniciar o trabalho, a postura, tudo. Uma coisa que
eu sou contra, gente. Parem de fazer isso. Parem de fazer isso. Nos Estados Unidos se fala inglês. A pessoa pega e põe música numa altura. Ah, isso daí é Isso um é- insight é para uma- você é uma- que tem empresa de construção. É, aí. é uma Ninguém é falta de obrigado a educação, ouvir a sua música alta. uma falta de educação. Já passei certo? por isso. É uma falta de princípios até. Ah, não. Você escuta a sua música no seu carro, na sua casa. Ou põe um fone, né? Que eu particularmente não gosto. Tira a atenção. Distração. O problema é distração, né? E, ok, então, mas para quem está começando, como foi feita a pergunta, é igual você dirige um carro de 4 cilindros, você vai pegar um de 8, ou peraí, né? Não aperta o pé não que E vai andar vai mais. dar né? problema. Vai dar problema. Então, é o seguinte, para quem está começando, trabalhos pequenos são os trabalhos que você vai chegar a dar esse passo para que você possa a pegar o trabalho maior. Maior, é a né? experiência. Então, E o preço muda? Ou muda. os ricões aí quer trabalhar com preço baixo? Olha, Hoje, né? se você tiver a sorte de trabalhar direto para o dono da casa, é outra coisa. Direto. Outro patamar, Já né? aconteceu comigo. Mas se você for trabalhar como subcontrato de uma casa grande, Sofre muito? demais. Demais. Porque já aconteceu comigo de estar trabalhando numa casa e o cara ser muito bem sucedido, de chegar e dar um carro para a esposa de 70, 80 mil dólares e falar comigo, tem que fazer isso e isso. Eu falo, não é parte do contrato. Ele falou assim, não é problema meu, o problema é seu com o contractor. Eu falo assim, não, mas é seu, porque você que vai pagar, o contractor não falou. Então, eu tenho eu não sou assim o expert em inglês, mas eu sei me Conversa, expressar né? muito bem. Aham. No tempo, na hora certa, no momento certo, eu não tenho problema nenhum com inglês. Você explica o seu lado, né? Da forma, assim, mais clara possível. Agora, Perfeito. eu quero que você conta algo muito hilário que aconteceu com você, né, alguma coisa que aconteceu que foi, eu passei por aquela situação, por exemplo, um trabalho que não acabou legal, ou uma situação dentro da casa que foi constrangedora. Tem alguma história que te marcou muito? Vários. Conta vários, alguma aí vários, da- Uma vários. que alguma você lembra aí experiência que sua? foi mais, digamos, engraçado ou com um detalhe? Não, frustrante, né? Frustrante, talvez, é. Porque Ok. eu recebi um telefonema que o cara queria, o cliente no caso, né, queria Aham. fazer uma pintura na casa dele e ele muito assim, digamos, ele se sentia o maior dos maiores, aquele, né? Eu comecei a reparar a casa dele estava em inglês fala Pode falar, Tá. Guilherme. a casa dele já tinha passado tudo velho, tudo assim. É um banheiro com formica, que é fórmica, né? Ele tinha acabado de fazer a cozinha. Tava tudo ultrapassado, né? ultrapassado. Fora de moda. Fora de moda, uma casa cafona. Ok. Né? E eu fiquei olhando aquilo e aí ele fazendo aquilo como se fosse uma mansão, é uma casa normal em Melrose. Fomos lá, trabalhamos, 15 dias na casa, certo? E ele chegava, olhava uma parede, uma sombra, ele mandava fazer de novo, porque é a sombra, Nossa. cobre a sombra, a gente pintava. Aí, você não fez aqui e tal. E, né, ficou ali, no final, terminamos tudo direitinho, ele pagou, né? Eu fiquei 3 dias a mais pintando sombra. Uau. Aqui não cobriu, aqui não tá bom, não sei o quê. Pintando um banheiro que, na verdade, tinha que jogar no chão e fazer Você outro. trabalhou duas Uau. vezes, Duas né? vezes, Eu é. trabalhei 2 vezes. E o trabalho não rende, né? E
Você acredita que essa pessoa, por isso que eu falo, Angie's List, Tumbitec. tudo, Home Home Device. Device, sai fora disso, gente, sai fora. Aí ele, por acaso, descobriu que eu estava no Angie's List e foi e fez um review que como se eu fosse um monstro. Que isso? Nossa. Que eu era, assim, pior dos piores dos piores. E todos os comentários que eu tinha, que eu... E ele fez esse review aonde? No Angie's List. Na época você mexeu? Dentro da plataforma. Dentro da plataforma. Dentro da plataforma. Eu liguei para a Angie's List e eles me disseram que não podia fazer nada. Eu falei, não, muito obrigado. Eu pago vocês para que vocês não podem fazer nada. Que maravilha. Exatamente. E aí eu não o desacatei, né? Lógico. Mas falei para ele que ele era uma pessoa impossível de satisfazer. Pronto. Falou a verdade, né? Falei a verdade. Falou a verdade. Pessoal, o nosso produtor está nos chamando a atenção ali, a conversa está muito boa. Eu queria ficar com vocês aqui mais 4 horas que a gente tem. É um mar de experiência, né? 35 anos. É muita história, né? O Antônio há 28 anos aqui nos Estados Unidos. São várias experiências a gente passando. Mas para a gente finalizar, eu gostaria que você, em 10 segundos, mandasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, que está querendo vir para os Estados Unidos, ou que está aqui nos Estados Unidos, ou que vai começar uma empresa. Eu queria que você resumisse em 10 segundos algo sobre você, sobre profissão, sobre tudo. O que você poderia falar para nós aqui agora? Ok. Para as pessoas que estão escutando... para as pessoas que estão... Para os principiantes e para vocês também. Que estão iniciando, faça o seu melhor. Leve o trabalho a sério, seriedade. Não pense que isso é brinquedo, porque isso você carrega contigo. Então, se você começa uma coisa errada, você vai terminar errado. Pergunte. O ignorante é aquele que não faça pergunta. O ignorante é aquele que fica ali sem saber da resposta que ele poderia ter, porque ele não perguntou. Ele pensa que sabe. Não seja ignorante, faça pergunta e faça o certo, que você vai se dar bem. Muito bem lindo, muito lindo. Bonito, então né? nós estamos terminando mais um Level Podcast. Foi muito bom a sua presença aqui. Foi muito rica em conhecimento. Gostaria que você voltasse mais uma vez, daqui a um tempo, para nos trazer mais conhecimento e mais experiência. Pois é, gente. Chegamos mais um final aí, como o Romy está falando aqui, com a excelentíssima presença aqui do Hudson aqui, que nos deu um show de muita informação importante aqui para a gente. Abriu o jogo, falou das pessoas, das iniciativas, né, dos labels aí, porque tem esse cansando aí que o pessoal chega, tem que ser humilde, tem que... Falou essas palavras bonitas que falou agora no final. Sim. E como o Valmir falou, a gente queria ficar aqui mais tempo, mas infelizmente o tempo nosso está esgotando. O Level Podcast quer agradecer ao jornal Brazilian Times mais uma vez e essa produção maravilhosa pelo Maurício e pelo Rafael. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.